A gente muda de assunto para falar sobre política. A relação entre o presidente Lula e o Congresso é marcada por um constante cabo de guerra, por vários conflitos. O governo não tem maioria sólida no legislativo e isso força ele a negociar e fazer concessões para aprovar propostas e projetos de lei. E para tentar entender um pouco melhor essa situação, a gente conversa agora com o cientista político Guilherme Carvalho, que aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, muito obrigada pela sua presença, Guilherme, seja bem-vindo e peço que primeiro você se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, Camila. Bom, eu sou um homem branco, usando barba, bigode, tenho cabelos lisos, de cor preta, penteados para o lado esquerdo. Os meus olhos também são da cor preta. Eu estou utilizando uma camiseta preta e um blazer da cor cinza. Bom, para a gente começar, como que esse cabo de guerra, essa dificuldade do governo Lula de estabelecer aliados no Congresso, que votem a favor dos projetos que são apresentados, e muitas vezes essas barganhas, esses jogos que são feitos, eles têm interferido na política nacional? Bom, Camila, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não olhar para as pessoas, para os indivíduos, mas focar nas instituições. E quando eu me refiro a instituições, eu estou falando não de prédios ou de agências, eu estou falando de regras. Para a ciência política, são as regras do jogo que estruturam as relações entre tanto sociedade e governo, quanto dentro do interior do Estado. Nesse sentido, as regras que nós instituímos lá na Constituição de 88 para as relações entre o Poder Executivo e o Legislativo são regras bastante complexas, uma vez que o Poder Executivo é aquele que, em tese, detém a pauta das políticas públicas, detém o orçamento. No entanto, para fazer passar, ele necessita de um legislativo. Mas, pela mediana e até pela forma como a gente instituiu as regras eleitorais no Brasil, pela mediana do Congresso, nós temos quase sempre uma mediana do Congresso do centro para a direita, enquanto em 8 pleitos diferentes nós elegemos 5 vezes presidentes de esquerda. Isso quer dizer que, inerentemente, nós temos choques de agenda entre Congresso e Poder Executivo. Uma forma de contornar isso, que os presidentes encontraram por várias vezes, foi com a distribuição de cargos para que os partidos no Congresso pudessem influenciar e emendar as políticas públicas que os presidentes propunham, e, é claro, a distribuição de emendas que pudessem ser implementadas a nível local, nas bases eleitorais dos deputados e senadores. Mas de lá para cá, Camila, a gente teve uma série de alterações institucionais na regra do jogo. Uma delas é o orçamento impositivo instituído pela Emenda Constitucional 86 de 2016, que, na verdade, tirou do Poder Executivo o orçamento como uma moeda de troca para forçar a cooperação. Da mesma forma, os instrumentos para se passar diversas pautas do Congresso foram sendo modificados ao longo do tempo, fazendo com que essa relação se equilibrasse mais. Então, eu volto lá para o começo da minha fala. Essa tensão entre direita e centro e presidentes de esquerda se avolumou muito nos últimos anos, porque não há convergência de agendas e os interesses tópicos dos parlamentares e do Poder Executivo também não estão se encontrando, levando, por muitas das vezes, a uma paralisia decisória e a uma dificuldade, como a gente está assistindo, para o Poder Executivo conseguir se conectar ao Poder Legislativo e produzir políticas públicas. Bom, professor, além desse sistema que o senhor colocou, das emendas impositivas e como isso alterou um pouco o jogo de poder, entre legislativo e executivo, nesse momento a gente enfrenta uma guerra política que tem a ver também com a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve mesmo a interdição da Câmara, em manifestação contra a prisão domiciliar, o uso de tornozeleira eletrônica pelo presidente. Isso também, de alguma maneira, dificulta ainda mais esse jogo político? Olha, sem dúvida, Camila, a gente tem um aumento, e aí eu quero deixar muito claro para os nossos telespectadores
a palavra polarização está sendo utilizada de qualquer forma. Polarização é algo inerente à democracia. Nós temos polarizações, como vivenciamos no período entre PT e PSDB, por exemplo, né? Mas essa configuração de polarização que nós temos nesse momento é uma polarização que buscam manter as instituições construídas na Constituição de 1988 e outras que lutam para desestabilizar essas instituições sem ter exatamente um plano do que colocar no lugar. E é o que a gente vem vivenciando nos últimos anos. E a gente tem visto, com o crescimento do bolsonarismo no Congresso, em especial, o aumento dessa agenda de desestabilização institucional. Então, a invasão do plenário, que a gente acompanhou na Câmara, no Senado, a tentativa agora de também, né, de desestruturar o poder do Poder Judiciário, de julgar pessoas com foro de prerrogativa e tantas outras agendas que a gente tem acompanhado todos os dias, que tem surgido desse bloco, que tem se valido dessas estratégias, digamos, até rasteiras, para desestabilizar o nosso consenso de 1988, tem sido foco constante da atenção política e, por vezes, a gente está abandonando aquilo sobre o qual a nossa agenda política deveria, de fato, estar detida, que são as políticas públicas, né? São a agenda para a educação pública gratuita, a agenda para a evolução do SUS, né, do patrimônio cultural e tantas outras que, enfim, foi a agenda que ganhou as eleições de 2022, mas que não está conseguindo ser implementada porque, a sua primeira pergunta e a minha resposta deram conta de mostrar a dificuldade de conversação entre os poderes. 2, uma polarização que tem tomado conta da agenda institucional, não sobrando espaço para uma agenda positiva sobre como fazer o país avançar em torno de pautas que foram aprovadas na urna em 2022. Tá certo, então. A gente conversou agora com o cientista político Guilherme Carvalho. Muito obrigada, Guilherme, pelas suas explicações. Espero que a gente volte a conversar em outro momento. Eu que agradeço, Camila, telespectadores. Um bom dia para todos nós e até a próxima.